Então vamos lá pro dia 14 e, cara, esse problema é desnecessariamente complicado, assim, de entender mesmo, de tipo... eu vou tentar explicar ele aqui. Então vamos lá. Bom, primeiramente você vai ter um mapa de um banheiro. Então vou só abstrair, você tem um mapa. Nesse mapa vão ter vários robôs. E aí você tem a posição inicial de cada um desses robôs, né? Então você tem meio que tipo um grid padrãozinho que a gente tem aqui, e vai ter a posição, o 00 tá bem aqui, né? Topo esquerdo. E aí a gente tem a posição de cada robô, e aqui na direita a gente tem a velocidade. Os robôs sempre andam numa linha reta, então SV aqui vai basicamente dizer depois de um segundo para onde ele vai. Então isso é quanto ele se move por segundo em cada um dos eixos. Então 3 menos 3 vai ser basicamente o quê? Ele vai ir 3 para a direita e 3 para cima. Então ele vai mais ou menos 3 para a direita e 3 para cima. Então ele vai nessa diagonal aqui, né? Nessa diagonal aqui. E tá, a gente tem a posição de todos os robôs. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai fazer eles andarem... como é que eu posso explicar? A gente vai fazer eles andarem por 100 segundos, né? Cada segundo eles andam essa quantidade que está escrita ali. E tem um porém. Se ele chega numa borda, ele simplesmente teleporta para outra borda. Então se ele está nessa borda aqui, do nada ele vai para outra borda de baixo. E se ele está na direita, ele vai para a borda da esquerda. Fica mais claro aqui agora. Como por exemplo, tá vendo esse carinha daqui? Esse é um. É um robozinho. Ele tá aqui, a direção dele é meio que naquela direção que eu tinha explicado, então ele foi um pouco pra cá, tá vendo? Nesse segundo aqui ele foi um pouco pra cima. Agora ele vai um pouco pra cima de novo, só que quando ele foi pra cima, ele vai meio que dar a volta e vai aparecer aqui embaixo. Que é o que acontece. Aí por baixo ele sobe. E tá, aqui também. Ele tava aqui em cima, ele foi pra ali, deu a volta e caiu bem aqui. Que é bem aqui onde ele deveria estar. E se ele vai de novo, ele aparece, dá a volta, né, por aqui e acaba chegando aqui. Legal. E agora, dado que você tem isso... outra coisa, os robôs eles também podem ficar na mesma posição de outros, não tem problema, eles passam por outros. É tipo meio que independente, cada robô anda meio que sozinho. E aí, dado que depois você termina, você precisa saber quantos robôs tem em cada tile desse mapa, cada posição desse mapa. E aí, você não está necessariamente interessado com a quantidade de robôs daquele quadrado. A gente vai dividir em quadrantes e os robôs que tiverem aqui no meio a gente vai só ignorar. Então nesse caso o mapa ele tinha tamanho 11 por 7 e aí a gente conta quantos robôs tem em cada quadrante e simplesmente faz o produto deles. Esse vai ser o Safety Factor, que é o que a gente tem que imprimir depois de 100 segundos. Então nesse caso aqui a gente tem um robô nesse quadrante. Aqui ele menciona 2, que significa que tem 2 robôs naquela posição. Então aqui a gente vai ter 3 robôs nesse quadrante, nesse aqui a gente vai ter 4 e nesse aqui a gente vai ter 1. E aí se multiplicar tudo vai ficar 3 vezes 4, que dá 12, né? Vezes 1 vezes 1. E é isso. Agora vamos codar, né? Ele menciona que o nosso exemplo, ele tem... Cadê? 101 tiles e 101 wide and tal. Então a linha e coluna é essa daqui. Então eu vou criar uma variável para linha e uma para coluna. E vou ler o input como a gente sempre faz. Eu basicamente li aqui o input, então o que eu faço é basicamente criar uma matriz CNT de tamanho n por m que começa toda zerada. E depois eu vou começar a ler o input. Então vamos copiar esse input aqui, colar aqui. E aí para cada linha que eu vou ler, eu vou ter o meu PJPI, que seria o x e o y, né? Mas como x, y e é meio que plano cartesiano, a gente está mexendo com matriz, eu inverti. Então meio que o y virou a coluna e o x virou a linha, sabe? Mas é só inverter aqui tudo certinho. VJVI é a mesma coisa. O que importa é seguir um padrão, que eu acho que no final fica meio que consistente. E aí que tá, agora a gente tem que ver como que ele se comporta, né? Então a gente sabe que, cadê? Vamos pegar um carinha aqui. Esse daqui, ele começa no 2, 4, ou seja, ele começa na linha 4, então 0, 1, 2, 3, 4, e na coluna 2, 0, 1, 2. E aí agora ele vai andar um pouco pra cima, né? Ele vai andar pro menos 3, então a gente vai subtrair 3 e ele vai pra linha 1, porque 4 menos 3 dá 1. Aí o que a gente faz? A gente vai iterar pelos 100 segundos, e para cada segundo aqui a gente vai simplesmente mover. Então a gente vai falar que PJ vai ser o quê? Vai ser PJ... vamos fazer a linha primeiro, que é mais fácil. PI vai ser PI mais a velocidade naquela direção I. E agora, como é que eu faço para poder saber que eu dei uma volta, né? Isso é mod, é só fazer mod o tamanho do grid. Só que se eu simplesmente fazer mod aqui, por exemplo, como aqui são linhas, eu vou fazer mod n, que é o número de linhas. Se eu só fazer isso, esse carinha aqui vai ficar negativo e no Python, se eu não me engano, o mod sempre dá positivo, mas em C++ não.
Então em C++ você precisaria fazer uma coisa desse gênero aqui, sabe? Então eu vou fazer isso só pelo costume. E para PJ é a mesma coisa, PJ mais VJ mais N mod N. E voilà, a gente tem a posição final aqui. Então a gente dá um CNT de PI a PJ mais igual a 1. Então vamos dar iterar por essa matriz PI PJ de CNT e vamos ver o que tem lá dentro, né? Se está tudo certinho. Deu errado, mas é porque aqui é o número de colunas, né? A gente está fazendo agora nas colunas e não nas linhas. E a gente vai ter essa matriz aqui, vamos comparar esses dois. Era para dar essa matriz aqui, vamos ver se deu. Parece bastante, né? Tem um 2 e 1 ali em cima, e tem esse negocinho aqui em cima. Aí é só fazer o resto do código, né? A gente vai, itera pelos quadrantes e resolve o problema. Para fazer isso de um jeito fácil, eu vou só iterar pelos quadrantes. Então, imagina que eu tenho um for que vai... quando que começa cada quadrante, né? Então eu vou chamar de IT e JT. O primeiro quadrante ele começa, vamos fazer, em range 0. Ele começa em 0 e ele vai ter um passo de tamanho n sobre 2. Ele vai de 0 até n com passo de tamanho n sobre 2. Porque, vamos pensar, se o n é 7, o n sobre 2 vai dar 3. Então o primeiro vai começar no 0, aí eu vou lá, beleza, 0, 1, 2, aí o próximo, opa, aqui, 0, aí 1, aí 2, aí beleza, fiz tudo bonitinho, vou começar agora do 3. Então eu não quero do 3, eu quero do topo, né? Eu podia fazer um seal aqui, mas vamos fazer do jeito mais fácil, que é só fazer isso daqui. Então é sempre o topo da divisão, é o meu, aqui. Então aí eu começo do 4 agora, o próximo quadrante. E eu faço a mesma coisa para a coluna. Então for JT, range 0M, M mais 1 sobre 2. Eu vou só imprimir aqui para poder ficar um pouco mais claro, mas esses aqui seriam basicamente os inícios de cada quadrante. Então aqui, o primeiro começa no 00, o outro no 06, o outro no 40 e outro no 46. Esses seriam meio que os pontos superiores esquerdos de cada quadrante. Vamos ver se confere. Esse aqui, o 00, tá certo. Aí o próximo é linha 0, coluna 6. Então vai ficar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E tá certo, porque se a gente contar daqui pra cá vão ter 5 elementos, a gente ignora o do meio e vê mais 5 pra esquerda. E se a gente for ver o ponto 40, vai ser, por exemplo, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, vai ser esse cara aqui. E vai ter 3 pra baixo e o próximo vai ser esse 4, 6, né, que eu acho que é esse carinha daqui. Então tá certo, agora a gente pode fazer o for que vai, tipo, for in range, começa em IT, porque eu comecei no superior esquerdo desse quadrante, a gente vai até IT mais o tamanho do passo, né, o tamanho desse componente, e o tamanho dele vai ser o que? N sobre 2, né, então vai até IT mais N sobre 2, um passo de 1 mesmo. Pro outro lado vai ser a mesma coisa, então JT até JT mais M sobre 2, e agora a gente vai ter, esse é um quadrante. Então, com esse quadrante aqui, a gente tem a nossa soma. Então, vou chamar de sum aqui, soma mesmo. E aí eu vou botar uma resposta aqui, que vai ser um monte de produto, né? Answer. E como ela vai ser os produtos, eu posso começar com 1 e fazendo o produto, porque o 1 é o elemento neutro da soma, do produto, da soma é o 0. Então, eu simplesmente venho aqui, faço soma mais igual CNT de IJ, e aí depois eu faço answer vezes igual essa soma. Então esse for vai bonitinho me dar a resposta. Aqui deu 12 e era 12. Agora vamos testar para o nosso input com aquela outra condição do tamanho do grid, né? O grid vai ser 101 por 103. Então aqui vai ser 101 por 103. Vamos ver. Deu um número aqui e deu o grid aqui, ó, pra gente até ver como que funciona. Interessante. Provavelmente ele tá meio errado por conta do, tipo, se tivesse, sei lá, mais que 10 em uma, já vai ocupar 2 caracteres. Mas enfim, vamos imprimir isso e vamos ver se tá certo. Vamos ver. Foi. Agora a parte 2. Olha que bacana, a segunda parte do problema. Ele diz que esses robôs eventualmente vão chegar numa Christmas tree, né? Numa árvore de Natal, no desenho de uma árvore de Natal, porque eles foram programados para isso. E aí ele quer saber qual é o menor número de segundos que vai passar para poder imprimir esse easter egg. A gente já tem uma função que imprime aqui, então vamos tentar olhar por ela. Vamos ver como é que já tá o grid. E tipo, não parece nada com uma árvore de Natal, né?
Se eu soubesse como que seria essa árvore de Natal, daria pra fazer um if e fazer uma questão similar ao problema anterior, né? Mas a gente não precisa disso, a gente pode ir testando. Eu vou criar uma variável chamada seconds aqui e vou botar hardcoded aqui. Então vamos ver depois de... Vamos ver onde é que eles estão no início. Então 0 segundos. Eles estão bem espalhados, né? Vamos tentar botar uns 1000 segundos. Será que 1000 é muito? 1000 parece muito. Vamos testar 333. Como hoje é o dia 14, vamos testar alguma coisa nesse sentido. 14. Não parece uma árvore de Natal, mas parece alguma coisa aqui já, né? Eu supus que... Bom, como os robôs eles foram meio que programados para poder formar um desenho, não faz sentido ter mais de um robô na mesma posição no final, né? Então, eu tentei fazer um código que vai sempre movendo os robôs todos ao mesmo tempo, e quando eles chegassem em uma formação tal que todos tivessem exatamente um robô em cada posição, eu parava e via qual era o desenho. Eu ia fazer isso e printar todos os desenhos, só que aí parou bem no 7622, e aí eu fui lá imprimir. Então, vamos ver se realmente é a árvore, spoiler, é a árvore. Mas eu não sei se a resposta está certa. Mas eu fui de 0 até cá, até aqui, e eu fui fazendo... É uma função que ela caminha, né? Então deixa eu aproximar um pouco. Essa função, ela faz o walk. Ela simplesmente subtrai 1 e soma 1 para poder ir para a próxima quantidade, e ela move o bonequinho. É isso. E atualiza a posição dele. É só isso. Tem a função que imprime o mapa, tem a função que verifica se é válido, então eu itero por todas as linhas e colunas, e se tiver algum elemento que tem mais de um robô, eu retorno falso, se não tiver, então não é verdadeiro. Vamos lá, vamos executar esse código. E assim que eu executo, tem esse mapa, e olhando à primeira vista não parece uma árvore de Natal, né? Só que quando a gente olha no meio tem ela aqui. Olha isso. Tipo, como que eu ia adivinhar que além desse seu padrão, eu tentei pensar em algumas coisas, em fazer umas coisas do tipo, tentar identificar um tronco, tentar identificar esses triângulos assim. Só que, tipo, eu pensava que ia ser uma árvore que começava daqui e ia percorrer o mapa inteiro, né? Eu não achei que ia ser um pedacinho, um easter eggzinho assim. Mas tá, já que a gente descobriu isso, vamos botar ali, né? O número que eu descobri foi exatamente 7622, que foi a primeira vez que apareceu essa árvore. Vamos ver se funciona e... lol. Que estranho. Eu fui ver o Reddit aqui da galera e eu vi esse comentário desse cara, ZGLurb, que ele também teve esse mesmo problema, que era too low e ele não entendeu, mesmo achando o pattern, e aqui falou, o que você acha de fazer uma diferença de 1, né? Então é isso que eu vou fazer. Então o que eu tinha achado era 7622, vamos botar 7623 e vamos ver. Era isso, cara. Eu fiquei procurando essa negócio muitas vezes. Fiz outros códigos, mas enfim, era isso. É o que esse cara fala, né? As únicas coisas difíceis na ciência da computação são cache validation, name things e off by one errors. E falando no Reddit, né? Eu acabei descobrindo esse Reddit aqui e olha que massa, a galera respondendo as coisas, né? Umas pessoas usaram a matemática, outras usaram, tipo, ficando batendo espaço. Teve um cara aqui que ele botou imagens, sabe? E aí, dado que ele botou imagens no Explorer, ele falou, olha, achei como passar a noite também e tal. Bem legal, bem legal. É exatamente isso. É olhar um monte de imagem manualmente até achar, porque o nosso cérebro é muito bom comparado a um código que a gente vai ter que demorar pra fazer. É isso, então. Até o próximo dia, né? Até o dia 15 e vamos se ver lá.